Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui vim outra vez. São já vários anos que eu venho até evangelizar e evangelizar vou até você. E você, de onde está, procura-me no evangelizar. A palavra é o grande motivo. E aqui eu vim para a palavra do Evangelho do 16º domingo do tempo comum, para esse final de semana, para esse domingo, 19 de julho. É Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Vamos a eles, aos versículos. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a bela semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário vieram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então, meu irmão, minha irmã, é esta a palavra do Evangelho desse 16º domingo. Esta parábola do trigo e do joio, ela é exclusividade de Mateus. Não está presente em nenhum dos outros evangelhos. É preciso que compreendamos. Mateus, o evangelista, era uma espécie de rabino. Rabino eram os mestres religiosos do judaísmo, da religião israelita. Este era uma espécie, digamos, um rabino que se tornara cristão. Mas quando ele vai falar de Jesus, ele vai se servir das categorias linguísticas do judaísmo. E então, é por isso Mateus apelou para a parábola do trigo e do joio, exclusividade sua, justamente porque há muitos escritos sobre trigo e joio na cultura judaica. O que é o joio? É um tipo de vegetação extremamente semelhante ao trigo. O modo de germinar, o ritmo do crescimento. E é tudo muito difícil diferenciar trigo de joio, a não ser quando a planta forma os grãos. O grão de joio ácido é um grão escuro. O do trigo torna-se amarelado, dourado, e o trigo é guardado, o joio é eliminado. Como diferenciar? O que está acontecendo com a comunidade? A quem escreveu o evangelista? São já uns 50 anos, aproximadamente, que Jesus, eram já 50 anos aproximadamente que Jesus partira. Paixão, morte e ressurreição. O cristianismo já tinha
esse tempo de história e algumas defecções se apresentavam. E havia cristãos mais coerentes, havia outros mais concessivos ou mais flexíveis, de uma flexibilidade que avizinhava a superficialidade. Um grupo pretendia uma interpretação mais branda do Evangelho. Outros pretendiam uma interpretação mais severa. E exclusão dos frouxos, digamos assim, joio. Vamos lá então, tentar compreender. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. O evangelista retrocedeu. Ele tem diante dos olhos aquela população ou aqueles cristãos mesclados, alguns muito severos na observância e outros bem mais flexíveis. E um grupo criticava o outro, contrapunha-se ao outro. Nada de novo sob o sol, não é? Também hoje. Trigo seriam os observantes mais severos, joio, ou aqueles cristãos mais atenuados no modo de responder ao Senhor. Enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Falsos cristianismos ou falsas verdades, ou modos que falseavam, aparentavam ser trigo sem que o fossem. A semente é a imagem da palavra. Aparentavam ser cristãos sem que na realidade vivessem como tais. Quando o trigo cresceu, começou a granar, apareceu também o joio. É aí que aparece. É nesta fase da formação do fruto. Quais frutos? De que tipo? Que qualidade? É pelo fruto que se conhece a árvore. O próprio Senhor assim repetiu. Observemos, não semeaste do bom trigo, não semeaste da boa semente. Aqueles cristãos que gostariam, eles com sua severidade, de se arvorarem na condição de juízes dos outros. Por mais que fossem de uma frouxidão no modo de viver a palavra, de acolher a semente, não são os servos encarregados de se apresentarem como juízes do campo da semente ou dos discípulos. Um inimigo fez isso. O campo é bom, a semente é boa e o inimigo também ronda aqueles níveis de vivência comunitária que podem ser fonte de muitos e bons frutos. Queres que então vamos arrancá-lo? Não. Para que não aconteça que arranqueis também o trigo. O trigo é algo tão precioso. Imagem aqui o retrato do fruto, da boa semente, do bom solo. Ou bela semente, como escreveu o autor. E aqui a beleza, estou insistindo, como já da outra semana. Beleza não é aquela harmonia do tipo estético. Beleza é aquela realidade integradora que aproxima as pessoas de Deus e do outro. Belo, bela, bonito, bonita. Não entra aqui questões de charme, mas de grandeza, de relacionamentos e de amor partilhado. Pois bem, deixai crescer até a colheita. A colheita é a imagem do juízo, do julgamento que Deus vai exercer. O que não for bom, o que não for trigo, será queimado, não porque se quer desgraçar o joio, como se no julgamento Deus quisesse desgraçar aqueles que não tiverem sido bons. Não, é para que aqueles que tiverem sido fiéis
possam ser uma comunidade que tenha unicamente o reino de Deus como centro. Reino de Deus. Não se trata aqui de uma dimensão política. Não quero, o autor, falar de uma realidade institucional. Vamos dizer, ter a Deus por Rei. O Rei, estamos naquela época, é aquele soberano que expressa o modo, sempre assim era tido. O rei não era necessariamente o poder, mas era aquele que agia em nome de Deus. Então, ter a Deus por Rei é acolher Deus como centro das escolhas, das opções e dos critérios. O reino de Deus é como aquele homem que acolhe as boas sementes e faz frutificar. E faz frutificar porque pertence inteiramente ao seu Deus. O joio é a aparência de pertença, é apenas retrato falso de uma relação que não existe. O evangelista está preocupado em que o leitor desperte para a urgência do seu tempo, lá pelos anos 85 depois de Cristo, urgência de ser coerente na fé que professa e no discipulado que, sim, no discipulado que acalenta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Passemos agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim, vamos orar. E para orar, o orar não é simplesmente uma multiplicação, uma sequência multiplicada de palavras repetidas de maneira habitual. Não é isso. Comporta sempre, significa sempre. Duas pessoas que se encontram, o orante e seu Deus. Pelo menos duas. Um povo e seu Deus, uma comunidade e seu Deus. Aqui estamos nós, querendo falar com o Senhor. Nós, cada um, na nossa individualidade, não por um intimismo de conveniência, como se ignorássemos os outros orantes, não. É que cada filho tem uma relação única com o Pai. É assim já em casa. É assim conosco. Pois bem, vamos nos colocar numa posição que favoreça o encontro com o Senhor. Como eu não o tenho diante dos olhos, como eu não o toco, facilmente eu posso me distrair. Então, olhos fechados agora, simplicidade, por favor. Vamos respirar profundamente, porque é com esse corpo que nós rezamos, então precisamos relaxá-lo. Façamos isso uma vez, ainda outra vez. E agora tentemos aqui, concentrados que estamos, vamos tentar sentir os nossos ombros, sem tocar neles. Vamos sentir os nossos braços, sem tocar neles. Vamos sentir as nossas mãos. Concentremo-nos nelas, nas mãos. E estando assim aquietados, vamos ao passo seguinte. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco.
Vamos pedir a Ele que participe, que venha orar dentro de nós, que seja Ele a orar a partir de nós. Espírito Santo, força amorosa de Deus, criatividade do próprio Deus, Pai e Filho. Tu que és a força do alto, o vigor sublime, a luz que aquece e ilumina. Tu que estavas com o evangelista quando escreveu, estavas com Jesus quando proclamou a parábola, estava com os ouvintes quando a acolheram. Vem agora, estavas lá, vem até cá, vem nos ajudar a orar. Nossa mente, nossos sentimentos, nossas afeições, que tudo seja assinalado pela presença vigorosa, silenciosa, secreta e misteriosa do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar o Senhor a contar uma outra parábola. Se lembra bem, meu irmão, desde o domingo passado, também hoje, havia uma multidão às margens do lago. Apinhavam-se. Jesus falava desde a barca. Agrupavam-se, ele se sentara e falara. Sentar-se é assumir a posição do mestre. Lá estão os que estão à procura de Deus. Lá estão os que procuram Deus melhor. Lá está o Filho de Deus que procura os seus. E o Senhor lhes fala: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. Tente ouvir o próprio Senhor a falar assim. E tente imaginar um homem semeando no campo semente de boa qualidade. Naquela época lançavam a semente. Tente imaginar um homem a fazer isso em algum campo que você já viu alguma vez. Todos dormiam e o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Noite, trevas, escuridão, maldade. Lá no mesmo solo que pode produzir boa semente, também há maldades. Vamos tentar imaginar alguém assim, pessoa malévola, querendo destruir os projetos de um semeador. Um bom homem que semeara. Está crescendo o trigo. Mas, ainda que haja muita semelhança entre as plantas, trigo e joio, é possível, com muito cuidado, perceber a diferença. Mas pode pôr a perder tudo o que de bom aquele campo poderia produzir. Vamos tentar imaginar o Senhor do campo a dizer aos servos: não arranquem. Deixem. No tempo da colheita, tudo será selecionado e separado. Deixai-os crescer até a colheita, mas no tempo da colheita, vamos tentar ouvir aquele Senhor a explicar. Arrancai primeiro o joio, depois a colheita. Tudo ficou dourado, o trigo, e escurecida a semente de joio. É preciso separar. E agora vamos imaginar-nos. Nós somos uma espécie de campo. Quantas boas sementes há em mim.
Eu não sou tão mau, tão má. Sabe Deus o quanto e com que honestidade eu pretendo responder ao Senhor Jesus. Com que grandeza de coração eu desejo a fidelidade. Eu conheço o que há de bom em mim, graças a Deus. Mas não gosto muito de falar do joio que cresce em mim. Orgulhos, vaidades, ambições, rancores, vamos dizer aqui, vícios, faltas de confiança, superficialidade de fé, enfim. Vegetações distintas, ervas daninhas que vivem da mesma fertilidade do solo e exploram o solo. Em mim estão os dois, o trigo e o joio. Recebi dos dois, do trigo e do joio. O bom semeador espera que eu produza bons frutos, mas há alguém que deseja que eu fracasse. Aquele inimigo do semeador pretende isso. Então agora eu posso dar um novo passo. Talvez o Senhor esteja a olhar para mim e eu para Ele como uma espécie de campo que sou. E Ele percebe o joio que eu trago comigo, o trigo que cresce em mim. Ele não me condena. Não quer me punir. Houve os que gostariam de separar o joio, mas podem me ferir. Então agora eu sou convidado, depois de ouvir a parábola. O Senhor está lá no barco. Eu sou um daqueles que está lá na praia, apinhado. Mas Ele fixou os olhos em mim e eu posso falar a Ele. O que há de daninho no meu coração, na minha vida, o Senhor gostaria de tirar, de afastar, não porque Ele quer julgar, mas porque quer purificar. Talvez eu deva dizer a Ele que há muitas vaidades que empobrecem a minha capacidade de amar. É joio. E Ele quer me ouvir. Quem sabe eu deva dizer que eu sou muito dependente de tantas coisas, de afetos, aqueles afetos que empobrecem a minha capacidade de amar, que viciam as minhas afeições e os meus encantos, que ensejam infidelidades de todo tipo. Talvez sejam carências de toda ordem, orgulhos que me esvaziam, raivas que ainda não venci, enfim. Mas o Senhor é paciente. Aos que queiram, sem método até, embaraçar-me em situações constrangedoras, o Senhor não. É paciente e por isso olha também para os bons frutos. Outros não sabem, mas Ele sabe que a despeito de tanto joio, a semente nobre que trago comigo. Então, o que eu diria ao Senhor? Agora é hora de eu lhe falar. Aquele joio que eu gostaria que Ele afastasse, tirasse de mim, Ele pode. Que queime, que vá para as chamas, tudo aquilo que me distancia do irmão e do Senhor. É hora de eu lhe falar. Ele sabe o que em mim é joio. Vamos conversar sobre o joio com o Senhor? Vamos conversar com Ele sobre o trigo, aquele que está em nós. Como lidar com a situação
Vamos deixar o Senhor nos falar. Ouçamo-lo. É a nossa oração.